Vamos lá, vamos começar mais uma mentoria aberta para cantores que estão buscando desenvolver uma voz de alto nível em 2023. Vamos ver o que a gente tem para hoje, sempre rola muito conteúdo, a gente tenta atender cantores aqui também na mentoria. Então vamos lá, vamos esperar a galera chegar. Desde que estive com o vídeo estou sentindo que fico sem fôlego para cantar, já fiz exames e está tudo normal. É importante treinar, né, gente? Eu sempre falo sobre isso. Inclusive eu falei no último vídeo, talvez tu não tenha visto, que é o seguinte: rotina de treino é uma coisa que é essencial e diria até obrigatória para quem quer cantar, entende? Então se tu quer cantar, mesmo que seja de brincadeira, mas tu quer cantar bem, né? Porque a gente não quer... Tudo bem que talvez tu não queira isso como profissão, mas de qualquer forma tu não quer fazer mal feito, né? Então assim, mesmo que tu queira cantar por hobby, para cantar com os amigos, é importante que tu esteja numa rotina de treino, é importante que tu tenha uma rotina de treino, porque é só isso que vai garantir que a tua voz funcione quando tu precisa que ela funcione, entende? Então assim, não adianta a gente não ter um bom treino, não ter bons exercícios que façam sentido com a minha voz, com a minha situação atual, técnica falando, situação técnica. Não adianta eu não ter exercícios e aí querer cantar e querer que a voz responda, querer que a respiração funcione, entende? Então ter exercícios é fundamental. E não só para quem está começando, para quem já é avançado, para quem pensa na pessoa que for aí, no artista que for, que tu mais gosta, que para ti é o que melhor canta, ele precisa de uma rotina de treino também. Se ele não tiver rotina de treino, a voz dele decai, gente. É o que eu costumo dizer, não tem nada que se mantém. Não é tipo assim, cheguei num ponto de técnica que agora eu me mantenho aqui, não preciso mais fazer nada. Se tu não faz nada, ó, a tua técnica cai. Então assim, tu tem que ter uma rotina de treino, sabe? Se o teu exame, inclusive, importante, ó, fiz exame e está tudo normal. Se os teus exames deram tudo normal, quer dizer que tu tá apta a começar um treinamento vocal, entende? Porque se tu tiver algum tipo de questão para resolver, alguma patologia na prega vocal, alguma outra questão, os exercícios não vão ter um resultado tão bacana na tua voz. Tu precisaria primeiro tratar isso para depois ir para uma aula de técnica vocal. Se tu já sabe que tá tudo certo, tu tá apta a começar a praticar, entrar no treinamento, entrar num condicionamento vocal. Keverson, bom, deixa eu ver aqui primeiro da Yasmin, na verdade, porque a Yasmin já tinha mandado lá em cima que tava apertando a voz dela, né? Vamos ver o que tá rolando na voz da Yasmin. Mais alguém sente a voz apertar, gente? Mais alguém sente a voz doer, machucar? Mais alguém sente? Manda aqui pra mim. Quem mais sente? Quem mais sente a vozinha doer, apertar, sente a voz na garganta? Quem mais sente aí? Pode mandar aí um emojizinho. Quem que tá sentindo? Porque o que acontece? Quando a gente se encaminha para os agudos, normalmente acontece duas coisas, né? Pode acontecer muito mais, mas nós temos dois padrões específicos que, dependendo de qual deles tu é, a tua voz vai se ramificar para algum lado e aí a gente vai ter possíveis variáveis depois mais para frente. Mas por que eu perguntei se aperta ou se afrouxa, né? Porque esse é um primeiro ponto. Eu preciso entender de que padrão eu tô falando. Então, quando a Yasmin falou que aperta, a gente já entende algumas coisas. Se aperta, tem algo acontecendo, tá? Quando a tua voz machuca, quando a tua voz ela tá uma voz de garganta que a gente fala, que ela tá espremida, quando a tua voz ela tá com essa ressonância mais baixa, e tu sente que quanto mais agudo tu vai, mais aperta, mais estrangula, isso é um sintoma, lembra disso, é um sintoma. Teu problema não é exatamente esse, isso aqui é uma consequência por conta de alguma outra coisa que está acontecendo, tá? Normalmente tem de uma forma simples, está totalmente ligado a uma má técnica, tá, Yasmin? Então, alguma coisa de base no teu sistema não está funcionando. Provavelmente seja a tua respiração, tá? Provavelmente teu sopro está vindo de menos, ou muito provavelmente teu sopro está vindo de menos. Não tem como eu dizer com certeza porque eu preciso ouvir tua voz, tá? Inclusive, se tu quiser entrar aqui agora ao vivo comigo, a gente pode fazer. Mas pode ser que teu sopro esteja vindo de menos, pode ser que teu apoio não esteja acontecendo, tua respiração não esteja adequada, isso faz tua prega vocal sobrecarregar e tu pinça demais, tá? Quando tu manda pouco sopro também, por que eu falei que pode ser isso? Porque tu acaba compensando também na prega vocal e tenta fazer ela vibrar e vibrar com mais intensidade, somente travando mais, e a gente sabe que o que faz a tua prega vocal vibrar com mais intensidade é o sopro.
Se não tem sopro, ela não vai vibrar, então tu acaba compensando e agarrando mais, travando mais, entende? Então provavelmente tem alguma coisa relacionada à respiração, no teu caso, tá? Tem pessoas, Yasmin, até tu pode dizer isso, tem pessoas que têm muita voz, muito volume, e é o caminho contrário. Essas pessoas têm sopro demais, é muito sopro, e faz com que elas gritem, entende? Porque o que acontece? Como tu tem muito sopro, tu sente que se tu não travar na garganta, isso vai escapar. E aí vai acontecer acaba ficando todo instável. Então o que a pessoa faz como uma alternativa que ela encontra? Ela agarra. Ela agarra. Ela trava demais para que não fique desse jeito todo instável, entende? Então assim, normalmente tem ligação com respiração isso. Se tu não grita, não canta muito alto, não dá aquela berradinha, então deve ser sopro de menos, apoio que não está funcionando. Meu esposo sente isso, dor ao cantar. Então, mais uma questão. Nós temos muitas possibilidades de tensão na hora de cantar, porque a nossa voz, a nossa musculatura funciona com isso. Deixa eu ver se meus gatos estão miando aqui. A nossa musculatura funciona assim, né? Se não tem tensão muscular, não tem voz. Então a gente precisa de um nível de tensão. Só que se o teu sistema... Vou deixar aberto aqui, vocês vão ver? Eles ficam me olhando quando eu abro a porta. Deixa escorado aqui. Só que se o teu sistema tá travando em excesso, tá demais o travamento, aí não é saudável. E isso acontece sempre por algum motivo de base. Tem alguma questão técnica de base que não foi resolvida. Tá? E essa tensão que trava demais, tu pode estar gerando essas constrições em vários lugares do teu trato vocal, tá? Então tu pode estar desde pinçando muito a tua prega vocal, até fazer uma constrição muito grande na faringe. Isso vai também dar uma amassadinha na tua prega vocal, entende? Normalmente também pessoas que têm uma nasalidade muito aparente, elas também tendem a vir com uma tensão exagerada. Eu não canto nem quero cantar, mas amo ver as pessoas cantando e aprender sobre técnicas. Você ensina muito bem isso nos seus vídeos, amo eles. Coisa boa. Joaros. Seja bem-vindo por aqui, viu? E a tensão é bem comum, gente. É muito comum, muito comum. Inclusive, deixa eu tocar num assunto aqui. Vocês chegaram a ver esses dias nos meus stories aqui uma pessoa que colocou que estava fazendo treinos para tensão, porque sentia desconforto ao cantar, estava fazendo exercícios há 1 ano e ainda estava com esse problema. Vocês viram isso? Cara, isso tem uma coisa muito errada com o treino dessa pessoa. Pra pessoa fazer 1 ano, é muito tempo, 1 ano, e a pessoa ainda dói pra cantar, tem alguma coisa muito errada, gente, muito errada. Surreal. Inclusive, olha que bacana, falando sobre esse ponto, eu gravei uma aula faz uns 3 dias, uma aula bem completa, ficou mais ou menos com uma meia hora a aula, que a gente vai disponibilizar para vocês já já. Nessa aula eu te explico como que tu faz para montar uma rotina de treinos, o que não pode faltar na tua rotina de treino, tá? Então eu vou te falar sobre princípios do treino, eu vou te falar sobre as questões que não podem faltar numa rotina de treino, que seria o teu segundo passo. Primeiro tu entende os princípios do treino, para que tu entenda como pensar essa tua rotina de treino que tu vai montar, e depois tu aprende de fato quais exercícios tu vai colocar, de que forma tu vai distribuir eles ali, tá? Porque tem pessoas que fazem exercícios de aquecimento e acham que estão treinando a voz, e não tá. Tem pessoas que pegam exercícios de condicionamento e invertem a ordem, colocam eles lá na frente. Isso gera muito estresse na tua musculatura. Tu não tá estimulando ela da forma saudável, tá demais o treino. Então a tua voz não tá pronta, dá pau, entende? Tu sente muito cansaço, muita fadiga, demora muito para recuperar. E no treino tu tem que fazer uma rotina de treino, tem que ser diária, todos os dias. Então assim, tem várias questões que tem que cuidar, tem que tomar cuidado. E eu gravei uma aula explicando tudo isso pra vocês, cara. A gente vai disponibilizar, se não for nessa semana, vai ser na semana que vem. Se não for nessa semana, vai ser na semana que vem, pra vocês. Gente, mas alguém não tá conseguindo mandar pergunta na caixinha? Porque vocês estão mandando tudo aqui no chat. Vocês não estão conseguindo mandar na caixinha? O Keverson mandou que não tá conseguindo. O Keverson mandou, inclusive, que sente a voz dele muito estranha, não tá conseguindo subir o tom em voz de cabeça. E perguntou o que ele faz. Keverson, muito estranho é o quê? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo nos teus agudos?
Tô tentando subir pra voz de cabeça, tô tentando ir pros agudos, não tô conseguindo, tá estranho. O que tá estranho? Me explica um pouco melhor, um pouco mais de detalhes, o que tá estranho. É que senão fica muito genérico, entende, gente? E na voz, na avaliação vocal, tem muitas possibilidades, então seja um pouquinho mais específico. De que tema ele tá falando? E aí, Karine? Karine, perguntas. Manda tua pergunta. Tá com alguma dúvida específica? Manda aí. Paulo mandou qualquer semelhança com o que eu faço é mera coincidência. Mas a atenção, ela é muito vista, gente. Quase que 100% dos meus alunos vêm com tensão exagerada. Normalmente as vozes femininas não tem tanto. Normalmente as vozes femininas ou elas vêm mais equilibrada ou elas vêm um pouco mais leve. Mas na voz masculina é muito comum uma tensão exagerada. Muito comum mesmo. Ou quando a pessoa tem, ou quando a voz é muito aguda, que nem a minha é, ela vem com muita nasalidade, né? E aí a gente tem que aprender a controlar, a equilibrar. Paulinho mandou que quer aprender a melhorar isso, controlar o volume sem perder a essência. Boa. Meu nome é Gemison, é isso? Quando eu vou cantar o retorno, e o retorno não está bom, aliás, fico rouco no final. Nossa, isso é muito comum. Porque como tu não tá te escutando, a tua tendência é querer cantar mais alto. E quando tu aumenta o volume, tu tá aumentando a injeção de sopro que tu joga na tua voz. Quanto mais sopro, se tá exagerado, tá demais, passou da conta, a tua prega vocal resseca muito. E depois de um tempo que tu insiste em cantar com muito sopro, ela tá cada vez mais ressecada, ela começa a ficar vermelha e depois fica inchada. E é isso que faz a gente ficar sem voz. É isso que faz a gente ficar rouco, tá? Então o que acontece? Eu até tinha uma aluna minha que tava com essa questão lá do intensivo da mentoria, parecida. Ela também tava cantando com um retorno um pouquinho ruim, acabou exagerando, abusando um pouquinho, ficou com a voz doendo. Aí ela tinha um outro show pra fazer. O que eu falei? Seja econômica. Tu tem que ser econômico, tá? Gente, se o som tá ruim, se tu tá cantando num lugar que o retorno não tá funcionando, coisa e tal, acontece, é uma droga, infelizmente, mas o que tu tem que fazer? Tem que pensar na tua saúde, a saúde do teu instrumento. Então tu não vai começar a gritar, tu não vai começar a berrar pra tentar compensar esse retorno que tu não tá tendo, entende? Não vai fazer isso. Tu simplesmente vai pensar na tua saúde vocal, vai ser econômico, vai baixar o volume, não tem jeito, sai um pouquinho do microfone para ouvir melhor tua voz, não sei, mas não começa a tentar competir com o som do ambiente, porque não dá certo. Tu fica sem voz, dá pau, e vocês sabem, né? Vocês sabem que isso aí, ao longo de muito tempo sendo repetido, dá ruim, cara, dá ruim. Então assim, não tem jeito, tá? Quando o som tá ruim, a gente tem que pensar primeiro na nossa voz, economizar, ser econômico, tá? E se tu tiver um show pra fazer e tu tá meio rouco, tá meio em recuperação ainda, tu precisa ser mais econômico ainda, ou seja, vai cantar com menos volume, vai baixar um pouquinho a tonalidade das músicas que dá pra baixar, entende? Tudo isso te ajuda na recuperação. E uma coisa importante, quando eu estou rouco, já aconteceu, já tô rouco, o que eu faço pra recuperar mais rápido? Primeiro, tem que hidratar, porque a tua prega vocal está ressecada, passou muito ar, ressecou, então te hidrata bastante. E um exercício excelente para essas questões de inchaço, de edema, é a vibrante. Esse exercício é excelente. Esse exercício ele é terapêutico para tua prega vocal, tá? Porque ele tem, além de ter um relaxamento, fazer uma espécie de massagem nas tuas pregas vocais, esse exercício ele ainda atua como uma espécie de dreno. Então a tua prega vocal que está inchada, esse exercício é excelente, tá? Quando tu estiver rouco, já sabe. 3 minutinhos de vibrante, pouquinho volume, carga baixa. Na região da tua fala, talvez um pouquinho agudo. Não é treinamento, é um exercício de recuperação, tá? Então assim, é só para que a tua voz volte, entende? Excelente, esse aqui é excelente para isso. Inclusive ele é muito difundido, esse exercício, por conta disso, porque o exercício da vibrante, ele tem muitos benefícios para nossa voz
e ele serve como aquecimento, serve como exercícios regenerativos, ele serve como exercício de treinamento, de aprimoramento vocal, e ele serve também como exercício de condicionamento, cara. Então por isso que ele aparece tanto, tá? Mas eu gosto de usar ele mais como exercício de aquecimento e regenerativo, tá? Eu também, dentro dos meus cursos, eu te dou a opção dele como exercício de treinamento e de condicionamento também, porque faz parte. Tu pode aumentar a carga e ele também vai servir para isso. Mas eu particularmente não utilizo para treinamento e condicionamento. Para treinamento até no início pode ser. Até utilizo, mas tem outros que eu gosto mais. A Jane mandou uma pergunta legal, ó. Que tipo de exercício é bom para não cantar, com a voz anasalada? Ou seja, uma pessoa que tem uma voz muito nasal e quer um exercício para diminuir essa nasalidade toda. Qual exercício é bom? Jane, exercícios que posteriorizem mais tua voz. Ou seja, exercícios que não tenham um foco nasal. Meio óbvio, né? Mas a questão é, quais exercícios? Eu vou te dar aqui... Peraí. Eu vou te dar aqui algumas opções, tá? De maneira geral, a gente tem que pensar em fugir um pouquinho desse estímulo nasal todo. Então hoje tu tá com uma voz muito aqui, tava pensando numa música aqui. Qual música que eu poderia fazer? Pode ser uma What would I do without your mama? Estão conseguindo ouvir? Bem nasal, né? Percebe? Esse som nasal, quando a gente vai estudar, a gente pensa nele assim, ó. Ao invés de eu falar eu coloco um tio em cima. Então fica mãe, entende? Mãe, manhã. Apesar de não ter o acento em manhã, o som é o mesmo, né? Mãe. Então ao invés de eu falar eu vou falar mais nasal, um foco muito mais nasal, tá? Quando a gente quer fugir desse foco nasal todo, a gente vai substituir esse acento que é o tio, a gente substitui por o que é este aqui, o circunflexo. Não é mais a, também não é mais agora é como se tu estivesse falando mãe. Tu não tá falando mais mãe, tá falando mãe, ô mãe, entende? Mãe, manhã, mãe, manhã. Agora a gente substitui então o tio pelo circunflexo. E tu pode fazer isso em todas as vogais, tá? Então ao invés de cantar com o acento tio em todas, que seria mais ou menos What would I do without your mama? Drowning me and you kicking me out. Percebe? Esse som nasal o tempo inteiro sendo acentuado, a gente troca pra cá. Então vai ficar uou, mãe, manhã, alô, ei, e, i, o, u. Entende? Eu não tô falando a, e, i, o, u. E, I, O, U. E agora eu acentuo isso na música também. What would I do without your smart mouth? Drowning me and you kicking me out. Out. Vai dosando. Tu não precisa fazer out, né? Out. I got my head spinning, but no kidding, I can't pin you down. O tempo inteiro. Down. Se eu volto pra cá, you're spinning, esqueci a letra. I can't pin you down. What's going on, bad beautiful mind? Percebe? Mind. I'm your magical mystery ride. E o que é interessante? Talvez vocês tenham percebido que parece que numa eu tô mais agudo e na outra eu tô mais grave. Vocês perceberam isso? Vocês perceberam isso? Pode mandar aqui, por favor, se vocês perceberam que às vezes parece que eu tô mais aguda numa delas e mais grave na outra? Cause all of me loves all of you. E agora?
'Cause all of me loves all of you. Parece que eu tô mais grave numa e mais agudo na outra, né? Isso acontece por conta dos filtros, cara. Da forma que eu tô moldando os meus filtros aqui no circunflexo, minha voz fica mais encorpada, ela tem mais espaço de ressonância, porque eu criei esse espaço no fundo da boca. Olha como levanta lá. Percebe? Que puxa para trás. Esse espaço faz com que eu me, what? Entende? Se eu canto sem esse espaço, me. Agora sim. Então, quando tu pensa no circunflexo, só de pensar nele, tu já cria esse espaço. E aí tu pode treinar ele como? Tu pode treinar com as vogais. Tu não vai fazer a, e, i, o, a, e, i, o, não vai fazer isso, vai fazer a, e, o. E tu pode treinar também com qualquer outra palavra, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, qualquer outra palavra tu pode treinar. E aí quando tu for colocar nas músicas, tu tem que pensar o quê? Tu sentiu isso? Conseguiu ter clareza dessa voz mais ao fundo? Consegui. Então agora tu mantém isso, mantém isometria. O que significa manter isometria? Manter esses músculos funcionando. Esses músculos que expandiram, contraíram, firmaram, mantém. Entende? Mantém. Gente, dá oi pra Mari, gente. A Mari tá aqui na live. A Mari não tá em casa, gente. A Mari fugiu de mim. Vai ficar quase uma semana fora. Tá eu e os gatos com saudade dela. Os gatos estão aqui. Deu pra sacar, gente? Essa dica você já deu em uma das suas aulas no YouTube, eu aderi e amei, me ajudou muito. Ela ajuda, é uma questão simples, tá? Eu não tô falando que não tem exercícios, para que vocês cheguem num resultado menos nasal. É lógico que tem, né? É lógico que tem. Só que às vezes pensar só no exercício não vai te ajudar tanto, porque o ideal não é que tu faça um exercício isolado, o ideal é que tu tenha uma rotina, que nem eu sempre falo, tem um exercício inicial, tem o depois. Então não adianta tu fazer só um, às vezes não vai ser tão bacana. Então muitas vezes te dá uma estratégia um pouco mais prática, entende? De aplicar, que nem pensar em vogais e pensar em acentuar essas vogais de uma forma um pouco diferente, vai ajudar mais do que talvez te dar um exercício isolado. Mas eu poderia te dar... Obrigado, amor. Mas eu poderia te dar um exercício para te ajudar nisso, para ser, digamos, um passo anterior a esse, de pensar nas vogais acentuadas, que seria pensar num sopro sonorizado. Quando tu faz um sopro sonorizado, tu vai sentir um baque no fundo também. Tu sente um baque no fundo. Pensa em soprar 3 vezes. Põe uma nota agora. E agora fecha. Tu vai sentir esse baque. E é lá que tu põe a vogal, entende? É lá que tu põe essa vogal. Ei, shu, 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 shu. Tu percebe que não tem nasalidade, não tá essa nasalidade aparente mais, entende? Então isso é bacana. Tu faz o sopro sonorizado, depois tu põe essa ideia aqui de acentuar as vogais, tua voz na hora, questão de minutos, ela já não tá soando da mesma forma. Minutos. Por isso que eu falo que ficar 1 ano fazendo exercícios e não sentir resultado, não sentir que parou de doer, não sentir que, sei lá, ficou menos nasal, não existe, cara. Não existe. O nasal soa mais agudo? Então, Lu, o nasal, ele acentua frequências diferentes. Então a gente percebe que o som vem mais metal, vem mais brilhante, vem mais perfurante. Algumas pessoas vão dizer que ele vem mais aberto, tá? E isso dá a impressão de que tá mais agudo. Mas na verdade é a mesma nota, só que com algumas características acústicas diferentes. Entende? Isso é muito bacana, né? Inclusive esse foi o tema de uma das nossas aulas agora do intensivo.
aquecimento rápido para passar para o back, Bueno Felipe Bueno. Aquecimento fisiológico ele é padrão, tá, Felipe? Teu aquecimento vai ter alguma mudança se tu precisar fazer um aquecimento artístico, e aí dependendo do teu show, o tempo que tu vai cantar, vai ter alguma mudança, mas o aquecimento fisiológico, ele é padrão. O cachorro deu pra acuar agora. O que tu vai fazer no aquecimento? O que tem que ser contemplado no aquecimento? Relaxamento e alongamento, tá? Ativação da voz e ativação da respiração, tá? Então tu pode massagear a laringe, jogar a laringe para um lado e para o outro, girar o pescoço para um lado e para o outro, puxar aqui, puxa aqui, tudo isso faz parte do alongamento, faz parte da massagem, massagear a bochecha, boca, né, lábios, tudo isso faz parte de relaxamento, de massagem, de alongamento, tá? Pode fazer aqui também, vai fazer cerca de 10, 15 segundos para cada um, como tu preferir, tá? Depois na parte de ativar a voz, o que tu pode fazer? Vibrante é excelente, eu utilizo vibrante, eu gosto de vibrante. Exercício excelente para aquecer, tá? Tu vai fazer, começa uma tonalidade bem tranquila para tua voz, depois tu pode fazer alguma espiral. Sempre pouco volume, não tenta dar volume. Esses aquecimentos que a pessoa solta um gritão, solta um vozeirão, não é tão bacana. Vai brincando com o teu registro, tá? E quando tu for ir pros agudos, brinca com nasalidade. Joga essa vibrante mais pro nariz. Tô estimulando a ressonância nasal. Feito isso, mais ou menos uns 3 minutinhos, é rápido, tu já aqueceu tua voz e aí agora tu aquece a tua respiração, tá? Para aquecer tua respiração, tu pode pensar num esquema de respiração simples, primeiro de inspiração, suspensão e expiração, e depois tu pode fazer uma inspiração rápida e aí solta em S ou em F ou em X, tá? Solta até o final do fôlego. Inspira rápido, solta até o final do fôlego, tá? Aqui tu tá aquecido. Esse é o aquecimento fisiológico. Vai levar mais ou menos de 8 a 10 minutos, 7 a 10, talvez se tu passe um pouquinho pode até a 15, mas no máximo 15, tá? Não deve passar disso. É pra ser rápido mesmo. Esse é o aquecimento fisiológico. Ele é igual pra todo mundo. Você adotou um cachorro? Não adotei cachorro não, gente. É o cachorro do vizinho aqui. Ele é muito chato, de verdade. Cachorrinho chato, gente, pelo amor de Deus. Ele não, sabe o que é? Ele não pode ver os meus gatos na janela. Os meus gatos estão aqui na janela agora. Se eles chegam na janela, ele acua. Se eu chego na janela, ele acua. E assim vai, o dia inteiro. Então a gente tem que evitar a janela. Vê se pode um negócio desse. Ele é muito velho, coitado, ele acua, a voz quase nem sai mais. Antes eu não sabia usar meus graves, depois com as dicas eu consegui deixar um pouco mais... Perdão, deixar um pouco dos meus vícios, olha que bacana. Muito bom, gente. A gente tá para produzir, na verdade, pro YouTube, uma série de aulas. Tipo que a gente vinha fazendo no Canto Aplicado, só que não vão ser ao vivo. Vão ser aulas mais pontuais, de 15, 20 minutos, que a gente vai deixar uma playlist bem bacana para vocês lá, tá? Com um passo a passo, digamos assim, mas é um passo a passo bem completo, né? Vocês estão ligados. Tá pra sair, na verdade, que nem eu falei, já tem uma pronta, a gente tá regravando várias aqui e vai começar a ser... A gente vai começar a soltar no YouTube pra vocês umas 2, 3 por semana, tá? Vai ser bem bacana. Aí vocês vão poder estudar bastante por lá também. Ó, o André mandou aqui, cachorro chato no vizinho temos, principalmente na hora de fazer live. Cara, é bizarro. É muito assim, mano, que loucura. Eu juro, eu sento, ligo o microfone, quando eu falo, ele acua, porque ele ouve a minha voz, aí ele vem correndo. É muito chato, meu Deus. Eu gosto de cachorro, mas esse cachorro é muito chato. Ah, não. Que ódio. E tu sabe, isso é muito chato, porque quando a gente morava lá na outra cidade, em Rio Grande do Sul, né, que eu morava perto de Porto Alegre, a gente morava na avenida mais movimentada da cidade. A cidade era pequena, mas a avenida era mais movimentada. É uma avenida muito larga, então passava ônibus, caminhão o dia inteiro.
A partir das 5 da manhã começavam os ônibus e os caminhões. E era buzina pra lá, buzina pra cá, e moto travando, as motos vinham arrancando a 80 por hora passando a avenida, muito barulho. Aí agora a gente se mudou pra cá, interior, cidade minúscula, só tem campo aqui na volta, não tem um barulho, gente, juro pra vocês. Barulho de carro, de moto, zero, nada. A gente dorme, às vezes acorda, acha que é feriado, porque não houve barulho de ninguém na rua, não tem barulho. Só que tem um cachorro do lado do meu estúdio. Não sei, sinceramente. Abre a câmera e ele começa. Fala comigo, gente. Mandem suas dúvidas. Vocês mandaram que a caixinha tá com problema, né? Não sei o que rolou. Infelizmente. Deixa eu ver se vocês mandaram mais alguma coisa aqui em cima. A caixinha tá com problema. Nasal sol mais agudo eu já falei. Sobre a dica lá eu já falei também. Não tô vendo mais nenhuma dúvida aqui. Vocês estão sem dúvidas? Estão sem dúvidas? A gente pode encerrar a live então? Não tem mesmo. Sou pai da Anne, sou aluna, estou aprendendo muito com ela, passo o dia quase todo fazendo os exercícios. Coisa boa. A Anne que entrou pro intensivo agora? Coisa boa. Tem que aproveitar para aprender junto, né? Se é uma coisa que a filha gosta. Meus pais lá foram muito envolvidos na música também por conta de mim. Eu levava o pessoal para ensaiar lá em casa, ligava as caixas de som, fazia o meu ensaio do show todo em casa. Lá em casa era sempre com música. Inclusive minha mãe falou, ela teve aqui agora esses dias, ela falou que o que ela mais sente falta é eu cantando em casa, porque eu cantava o dia inteiro, né? Com violão e coisa e tal. Ela fala que é o que ela mais sente falta. Faz 4 anos quase que eu não moro com eles. Abraço, André. Se cuida, velho. Bom lançamento aí. Você é um dos melhores professores de música que eu já tive. Obrigado, Cristine. Fala mais sobre belting. Caramba, vocês gostam de belting, hein, gente? Vou contar pra vocês. Deixa eu ver. O que vocês querem entender sobre belting aí? Manda pra mim. Aproveitem que eu tô a fim de fazer um aulão, gente. Mandem aí as dúvidas de vocês sobre belting. O que vocês querem entender melhor sobre belting? Qual o exemplo de belting que vocês viram e não entenderam nada? Mandem aí. Que a gente vai falar sobre belting. Fala de belting sim. O que vocês querem entender melhor sobre belting aí? Tem alguma coisa específica? Como que funciona? Boa noite, Carol. Quer entender como funciona o belting? Você acha importante para um estudante de canto aprender outro instrumento musical? Simultaneamente fica mais difícil, mas assim, eu acho que é legal. Eu acho legal, mas é mais difícil, né? Tu vai ter que estar... Assim, eu te sugiro que tu não tente simultaneamente os dois, assim, de... Tô tentando cantar uma música nova e tô tentando tocar uma música nova no instrumento. Eu acho que tu não faz isso, tá? Tem uma hora separada para estudar um e outro. Mas que é legal Não, tu não vai cantar menos ou cantar mais porque tu tá com um instrumento. Tu pode tranquilamente, sem tocar instrumento nenhum, cantar muito bem, tá? Isso é uma coisa que precisa ficar clara. Mas que é legal tu vai ter mais noção sobre música, né? Sobre melodia, teu ouvido vai estar sendo mais trabalhado, bem mais estimulado, é bacana. Tá. Tava trabalhando, Carol? Realmente não entendo o belting como faz. Ainda tenho dúvidas sobre como funciona. Tá, vamos entender então como é que funciona o belting. Deixa eu pensar uma performance que tem bastante belting. Alguém lembra de uma performance aí que tem muito belting pra gente fazer? Me digam. Cássio, eu gostaria de saber mais sobre o belting que a Demi faz. Ele não é aquele mais coberto. Vocês querem entender o belting da Demi? Pode ser por mim. É interessante ter acompanhamento de um fono ao mesmo tempo que estuda canto? Pedro, só se tu sentir que tem alguma coisa estranha com a tua voz, tá? Se tu sente que tem alguma questão aí na tua voz estranha, talvez sempre muito rouca, não sei, né? Tem alunos meus que tem questão de refluxo, tem aluno meu que tem fenda, nesse caso é interessante, né?
Tem que avaliar tudo o que está acontecendo, porque senão tu não consegue seguir, dar uma sequência bacana nos seus treinos, entende? Então nesse caso sim. Agora se a tua voz está saudável, não tem nenhum tipo de patologia, alguma coisa assim específica, não tem necessidade nenhuma. Boa noite. Qual é o melhor cronograma para ser seguido no TAV? São muitos aquecimentos e eu fico perdida. Laila, na verdade o aquecimento do TAV ele tá bem direitinho, né? Tu tem aqueles exercícios de aquecimento, o aquecimento é aquele para todo mundo, tá? Agora, na parte de treino, que aí tu tem treino para respiração, treino para laringe, treino para voz, treino para respiração e tem outros ainda, né? De agilidade, mais umas coisas. E tu ainda vai ter treinos agora, Laila, porque tá sendo atualizado. Eu vou colocar treinos pra esqueci o nome. Tensão de base de língua, treinos de tensão de base de língua e também vou colocar um módulo novo lá de vozes tensas e vozes frouxas, tá? Se tu tá perdida nesses treinos, que não são aquecimentos, são treinos, tá? O aquecimento tá escrito lá, aquecimento vocal e tem tudo separado. Os treinos, que são vários, tu tem que fazer exatamente como eu te proponho lá. Tu vai fazer todos eles uma primeira vez, todos eles, e depois tu vai selecionar os que tu mais gostou, tá bom? Tu vai selecionar os que tu mais gostou. Mas ó, se tu tiver especificamente perdido em alguma parte do treinamento, pode mandar aqui, tá? Que eu te ajudo melhor. E o treinamento do TAV, gente, pra quem faz parte do TAV, ele vai ser atualizado. Já regravei quase todas as aulas, na verdade, do TAV. Vai ser atualizado todo pra vocês, tá? Bem bacana. Vou colocar acho que 2 ou 3 módulos novos lá, de exercícios. Vai ficar com uns quase 60 exercícios, TAV. Vai ficar com bastante exercício mesmo. É porque o que acontece, né? Por que tem tanto exercício no TAV? Isso é importante falar. Por que tem tanto exercício no TAV? Às vezes, talvez tu fique até um pouco confuso. Não sei, se tu não tem muito contato com isso, tá começando agora, talvez tu fique meio assim. Até por isso que a gente tá atualizando, para deixar mais mastigado possível. Para que tu saiba exatamente qual fazer e qual não fazer. Tem tanto exercício porque cada voz é uma voz. A minha rotina de treinos lá no TAV vai ser diferente da rotina da Carol, vai ser diferente da rotina da Ciclana e assim por diante, entende? Então tem muitas opções, porque algumas pessoas vão querer esse exercício, outras vão querer esse, outras vão querer aquele, sabe? Porque um vai funcionar melhor pra tua voz, entende? Então tu vai pegar 2 de respiração, 1 pra laringe, 2 pra voz, entende? Aí tu vai pegando e vai montando a tua rotina de treino. E aí no aquecimento, tu vai fazer o aquecimento e depois vai fazer a rotina de treino, tu vai ter mais ou menos uma meia hora, vai? No total, meia hora de treinos. Se tu tiver com um monte de exercício e pra fazer tudo leva 1 hora, é treino demais. É treino demais. Reduz aí, corta pela metade, tá? Tu tem que contemplar tudo, mas não pode também exagerar. Senão o teu treino fica muito longo. Vamos lá, vamos ver. A Demi lançou uma música... Lançou uma versão, acho, agora nova, não? Qual? Tem alguma performance específica? Tem o Tiny Desk dela aqui. Tem essa performance do 29 também. Qual que vocês preferem aqui? Vocês preferem alguma específica? A versão rock do Heart Attack. Tá, deixa eu ver qual é essa daí. Eu não ouvi essa, eu acho. Ai meu Deus, tá, vou fazer essa 29 então, porque já tá aqui aberta. Vamos fazer ela então. Parei. Deixa eu aumentar o volume. R$14,90, amiga. Anúncio. Nossa. Pois é. Não temos bom YouTube que até- Prime. Nem sei se é Prime que fala. Vamos lá. Vamos entender um pouquinho mais sobre belting. Então, eu até vou fazer o seguinte. Será que eu consigo mudar o que tá escrito na nossa mentoria? Putz, eu acho que não consigo, né? Será que não? Não consigo. Que pena. Tudo bem. Bom, vamos lá. Deixa eu escrever aqui uma coisinha então para quem tá entrando. Já que eu não vou conseguir mudar o título da live. Beleza. Vamos lá. Vamos entender aqui essa música, gente. Eu nunca ouvi
e eu tenho que ver se... Não, mentira, eu já ouvi sim. Eu tenho... eu tenho que ver se não vai dar direito autoral. Vamos lá. Deixa eu ver. Tá, primeiro, vocês estão ouvindo bem? Vocês estão ouvindo bem? Me digam se vocês estão ouvindo bem, se o volume tá legal. Primeira coisa importante, gente, é entender o que é belting, tá? O que é belting, questões acústicas do belting. O belting, já vou eliminar algumas questões para que vocês prestem atenção nisso. O belting não é pequeno, ele não tem pouco volume. O belting não é uma voz que soa pequena, como se eu estivesse falando com vocês meio assim. O belting, ele tem muito volume, tem muita pressão de voz, tem um corpo grande, tá? De maneira geral, temos alguns subregistros do belting depois que muda um pouco, mas de maneira geral ele tem um corpo, ele tem um espaço, ele tem punch, ele brilha, ele explode. É aquela parte da música que a pessoa solta o vozeirão. Sabe aquela parte da música que a pessoa tá mansinho, quando vê ela, pá, explode? É essa parte que entra o belting. O belting tá ali, tá bom? Então vamos aprender a identificar isso. Essa parte aqui, por exemplo, ouçam aí. Por exemplo, vocês acham que isso aqui foi belting? Sim ou não? Vocês acham que foi belting isso? Eu vou trazer vocês mais pra cá, porque eu quero virar vocês aqui, ó. Pera aí. Pra quando eu for mostrar, eu quero mostrar na tela do computador, para que vocês fiquem vendo também a Demi cantando. Vocês acham que foi belting? Vou colocar de novo aqui, ó. Ok. E agora a gente tem uma mudança, tá? Vocês percebem que ela tá cantando de uma forma. Tá cantando de uma forma. E quando vê, chega nesse refrão, que ela muda. Algo muda. Nessa parte que muda, que ela ataca no 29. O que acontece? Vocês acham que ali virou belting? Ouve só. Agora. Vocês percebem que essa voz vai num agudo, um agudo bem perfurante, chega a dar uns unidinhos, né? E tu percebe que ela abre no 29. E quando ela abre no 9, que tem um A ali atrás, percebe que tem um espaço? Tem um espaço ali. O que vocês acham? Agora foi belting ou não? Tem alguns mandando que sim, tem uns mandando que foi falsete. Será que foi falsete? Com essa pressão, vocês ouviram soprosidade nessa voz? Vocês ouviram uma leveza nessa voz? Vamos de novo? Ouve só. Aqui, gente, deixa eu voltar. Aqui a Demi encaixa um belting. E na verdade não só o belting ela encaixa, mas ela também já cria espaços. Porque antes ela estava cantando. E depois ela fez um por dentro. Primeiro, ela tem muito direcionamento nasal. Então a gente ouve que a voz dela o belting dela ficou pequeno, perfurante e ao mesmo tempo com muita potência. Então aí a gente já elimina um falsete, uma voz de cabeça, tá? Porque tava com... Vocês percebem que tem de certa forma um peito ali? Parece que a voz tá meio peitosa, entende? Mas não chega a ficar gritado, né? Ela fica um pouquinho peitosa, mas ela não fica gritada. A gente percebe que tá sob controle, entende? Foi nasal e chega a ser ardido. Pode ser. O ardido a gente normalmente usa como algo ruim, tá? Mas eu entendo o que tu quer dizer com ardido, né? Então assim, aqui a Demi fez um belting sim, no 29. Só que ela fez um belting que a gente vai chamar aqui de um half belting, tá?
Porque ela usa muito o som de twang. 29, 29. Tem esse som aqui. E a gente traz... Cara, o cachorro ele não vai parar. Ele simplesmente não vai parar. Deixa eu ver se eu... acho que eu vou tirar meus gatos daqui pra ver se eles param. Pera aí. Didicão, vamos descer, filho? Desce daí. Os cachorros não vão parar nunca aqui se tu ficar aqui. Infelizmente, eles são muito chatos. Eu acho que eu vou abrir lá no quarto pra eles. Apesar de que se eu abrir no quarto, os cachorros vão ficar coando igual, né? Tá aberta a porta aí? Tá. Então vou deixar eles ali. Senão esse cachorro não vai parar nunca. Muito chato, mano. Que isso? E pior é que ele consegue chegar muito perto aqui. Tá, vamos voltar. Espero que eles parem. Ó. Quando a gente tem esse som tão direcionado pro nariz, 29, percebe que fica com esse som parecido com o que a Demi alcançou aqui? Ouve só. Percebe? Só que falta uma coisa na minha voz. Vocês conseguem perceber que falta uma coisa? Ouve só como a Demi faz e eu vou fazer daí. Primeiro ouve a Demi, depois ouve como eu vou fazer. Agora eu. Finally 29. Alguém se arrisca a dizer o que ficou diferente do meu pra Demi? Por que o meu não foi um belting e o da Demi foi? Alguém saberia dizer? Difícil essa. Pode chutar o que vier na tua cabeça, cara. O que veio na tua cabeça? Tipo, cara, por que o do Cássio não foi e o da Demi foi? Será que vocês conseguem ouvir? Acredito que os meus alunos devam conseguir, né? Apesar de que isso aqui é difícil. Ficou bem parecido. Ficou bem parecido. O que vocês acham, cara? Peraí que eu tô com a minha coisa aberta aqui. Meu sopro, Paulo mandou. Meu sopro até tem ligação, mas eu queria uma resposta mais assertiva. O sopro ainda fica meio... não fica bem. Meio espremido? Um pouco, tem a ver. Acho que sopro mesmo. Falta um pouco de peito? Ó, o Pedro foi um pouco mais no lugar. Falta um pouco de peito. Interessante. Pensei que fosse um falsete. Tem um vibrato? Não, mas o vibrato não iria descaracterizar o meu como um belting. O belting pode ter vibrato, não tem problema. Você colocou mais nasalidade? Não é bem isso, mas também tem alguma ligação. Tá, vamos lá. Ó, a Carol agora foi mais perto também. Tem um espacinho lá atrás. É isso aí, gente. Duas coisas. O meu ficou muito nasal. E eu não estava numa voz mista. Tá? Eu fiz em voz de cabeça. Entende? Faltou pressão. Faltou, que nem colocaram ali em cima, acho que foi o Pedro, perdão se eu tiver falado errado. Faltou um pouco mais de peito. Faltou eu gritar um pouquinho mais. A Demi, ela grita. Eu fiz menorzinho. Nine. Quando eu deveria fazer algo muito mais forte. Pá! Mais berrado. Pá! Percebe? Como vem? Pá! Vem um baque diferente. É o que a gente chama de reatância. Explode. Além do... tem um por trás. Estufa. Que é o que a gente falou de oralidade. A gente chama de oralidade, tá? O da Demi tem, o meu não teve. O meu foi mais nasalzinho mesmo e não teve esse corpo, essa pressão toda. Por isso que o meu não foi um belting, o da Demi foi, tá? Mas depois ela faz... Aqui a gente tá falando de um half belting, tá? Então tu pode trazer essa ideia bem nasal palatal. Menine. Alô, mano. O N, o som do N vai ajudar. Tu estica o som do N e deixa bem nasal. Se tu faz um pouco mais grave, começa a vir belting, percebe? Quando eu trago mais peito, começa a vir belting. Lembra que o peito é para que tu entenda. Se tu entrar no meu treinamento do belting, como é o nome? Fórmula belting, é que a gente mudou o nome, por isso que eu buguei. Se tu entrar no meu treinamento Fórmula belting, tu vai ver que eu digo lá que belting não é voz de peito, tá? Belting não é voz de peito. Mas aqui, pra ficar um pouco mais didático, eu tô falando que eu trouxe mais peito, tá? Porque faz sentido.
faz sentido, eu acredito que todo mundo consiga entender melhor, tá? Mas quando a gente for estudar isso com calma, se tu entrar em algum treinamento meu, tu vai entender que não é voz de peito, mas ainda assim, se eu faço Ninai, Ninai, e eu trago mais peito, Ninai, começa a soar belting, começa a vir um vozeirão, tem metal, tem esse ardido que nem vocês colocaram, mas também tem um vozeirão, uma presença, um corpo, tá? Vamos ouvir um pouco mais a Demi aqui? Deixa eu virar. Ó, nesse fantasy, olha como ela traz mais espaço. Fantasy, nazi, ela joga lá atrás. Antes estava tava meio assim, tava um pouquinho constrito. A gente não ouvia aquele espaço, aquele baque no fundo. E no fantasy a gente ouve. Ah, no Mine, perdão, eu não sabia que ela ia fazer isso. Nesse Mine eu acho que ela vai fazer de novo. É, ficou bem encaixado o Mine, mas estava com pouca pressão. Tudo bem. Então o que acontece? Quando a gente está cantando, por exemplo, sei lá, não sei a letra, mas vamos dizer ABC, ABC, tá encaixado, beleza, mas ainda não tá suando belting isso aqui. Não tá suando belting. O belting tem uma explosão, o belting tem um encaixe que tu sente que tá tudo firme e não tem como perder, não tem como... É uma coisa assim diferente, cara. Quando aciona o belting, a primeira coisa que a gente nota é a gente nota no fundo. Então olha a diferença de fazer um... Vou fazer num ABC aqui porque eu não sei a letra. ABC, ABC. E agora? ABC. Vocês percebem que tem um corpo diferente? Vocês percebem que tem um espaço? ABC, ABC. Não é ABC, ABC. ABC. Tem um espaço. Esse espaço é a oralidade. Oralidade é imprescindível pro belting. Belting tem que ter oralidade. Pode ter um pouco menos, mas tem que ter. Essa propulsão de ar que tu injeta, ela tem que bater lá no fundo. Ela bate onde tu direciona. E é ali que dá o estalo. Que sai desse B, B, B. Isso aqui não é belting. B, B. Não é belting. Quando tu direciona no lugar certo e bate, que cria reatância, cria o efeito belting. B. Encaixa. Faz um... Encaixa tudo. E aí a gente tem o efeito belting, tá? Então assim, aqui eu tô te falando de questões mais acústicas, perceptíveis, do que questões de fato fisiológicas, né? Do que questões de fato fisiológicas. Mas, tem algum tipo de treino para fazer o belting? Claro, tem vários. Vários para tu aprender passo a passo, tá? Tem pessoas que quando vão beltar tem força demais, a gente tem que tirar essa força extra que a pessoa tem. E tem pessoas que não tem força para fazer belting, então a gente tem que criar essa força. Então, são treinos diferentes para cada uma dessas pessoas. Lembrando que é importante, né? Porque vocês vão pensando sobre isso, que eu ensino isso dentro do Fórmula Belting, tá, gente? Só que o Fórmula Belting eu não recomendo ele para quem é muito iniciante no canto. Para quem é muito iniciante eu não recomendo. Se tu nunca fez aula de canto, mas tu já canta há muito tempo, tu pode entrar. Agora, se tu tá começando a aprender agora, não te aconselho. Porque os treinos de belting eles são um pouco mais avançados. Se tu não tem muita experiência, pelo menos cantando, explorando a tua voz, brincando com a tua voz, tu vai passar sufoco, eu acho, pra fazer, tá? São treinos que exigem mais, são treinos mais fortes, mais pesados um pouco. Quem já tá treinando há um tempo, ou quem já canta há muito tempo, faz de boa. Mas quem não tem experiência nenhuma é mais difícil. Mas enfim, voltando pra parte do belting ali, eu te expliquei muito questões aqui perceptíveis, que tu nota o belting, tu começa a perceber o belting, mas é muito importante lembrar das questões fisiológicas, tá? Então, por exemplo, no belting a gente tem pressão subglótica elevada. Pressão subglótica é isso, é essa sensação de
vou falar. Sabe quando... Eu sempre gosto de falar sobre isso. Quando tu vai conversar e alguém te interrompe, tu vai falar alguma coisa e alguém interrompe. Então tu faz um... E a pessoa interrompe. Tu segura uma pressão interna. Quando tu vai falar, tu eleva a pressão subglótica. Tu precisa de bastante pressão subglótica no belting, tá? Uma outra coisa que tu precisa de uma resistência glótica elevada. Se tu tem muita pressão subglótica, muito ar, e a resistência glótica é pequena, tua voz quebra! Não sai. Finally 20! Quebra tudo. Eu não resisti o suficiente, então eu preciso pensar. Finally! Vem mais, a voz vem mais, tá? Que mais? Filtros. Teus filtros precisam necessariamente de espaço. Tu precisa de espaço no fundo da boca. O quanto de espaço tu precisa vai ser regulado de acordo com como tu quer o teu belting. Tem pessoas que querem muito belting. Tem pessoas que querem muito espaço, um belting mais encorpado. Finally 29, mais espaço. Tem pessoas que querem mais demi. Finally 29, menor um pouco, né? Percebe que fica mais perfurante, fica um pouco menor. Então depende. Então vai depender. O espaço vai depender um pouquinho de como que tu quer esse belting. Tu quer um pouco mais nasal? Tu quer um pouco mais perfurante? Ou tu quer ele um pouco mais no fundo, um pouco mais fechado? Depende, tá? Aí a gente vai trabalhar dependendo com como tu quer. Quer muita cobertura? Quer meia cobertura? Enfim. E o que mais? Tá. Esses são basicamente alguns pontos, alguns dos pilares do belting. E aí o que tu tem que fazer? Tu tem que fortalecer tudo isso. Tem que treinar para que a tua musculatura aprenda a executar isso. E execute isso por bastante tempo, para que tu sustente bem, tá? Então assim, tem treino? Tem treino desde o início. Eu nunca fiz belting, Cássio, nunca fiz, não sei nem se eu consigo. Consegue. Inclusive no Fórmula Belting, olha que bacana. No primeiro treino que tu fizer no Fórmula Belting, no primeiro treino, surreal, tu já vai chegar no resultado de belting. No primeiro treino tu já chega no resultado. Só que aí tu vai ter que depois malhar tua musculatura para que tu continue, para que tu resista, mantendo aquele resultado ao longo da música, porque o belting exige muito da musculatura. Então tu chegou lá não quer dizer que tu já tá com o belting instalado, entende? Tu já tá com tudo instalado? Não, tu vai chegar lá, agora tu tem que fortalecer a musculatura para continuar mantendo, Até inclusive o belting a gente vai atualizar também. O belting também vai ser atualizado. A gente atualizou o SOS no final do ano, tá excelente, o SOS tá excelente, cara, tá muito bom mesmo. O TAV a gente vai fazer uma pequena mudança, vai ser pequena só porque a gente vai mudar um pouquinho o foco dele, mas é pouca coisa. E o TAV e o belting eu quero acrescentar bem mais aulas. Eu quero acrescentar aulas sobre cobertura, quero acrescentar aulas sobre nasalidade mais. Eu falo sobre nasalidade lá, tem inclusive treino sobre nasalidade, mas eu quero colocar mais. Que mais? Quero colocar alguns treinos de condicionamento também. Quero colocar treinos de condicionamento também dentro do belting. Porque os treinos do belting já são treinos de condicionamento. Porque são treinos com carga mais alta. Só que eu quero colocar alguns outros específicos lá. Quero colocar treinos também de isometria no belting. Agora que eu lembrei disso, treinos de isometria também. Caramba, daqui a 3 meses entro no intensivo. Se organiza aí. Que a gente deve abrir turma em junho. De novo. Pro intensivo. Vou levar meu músculo vocal pra sua academia. É bem isso, cara. É bem isso aí. Tá? Que mais? Tem mais alguma coisa que a gente poderia mostrar aqui? Eu poderia mostrar um pouquinho sobre a ativação do belting. Vocês querem? Eu fiz isso numas aulas atrás, mas eu vou mostrar de novo. Calma aí. Tem um vídeo que eu adoro mostrar, que ele é muito bom. Vocês percebem a ativação do belting na hora. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Achei. What's up? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só. Ouçam comigo. Quem tá ligado? Ouve só.
ouve a voz dele, ouve as características, se ela tá com muita pressão, se ela tá com uma pressão média, se não é nem muito nem pouco, ouve, se tá muito agudo. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that makes us feel alive. Lembre uma coisa importante, belting é uma técnica para agudos. Dá pra fazer belting no grave? Não, belting é pra agudo. Se tu tá cantando grave, tu já não está em belting, tá bom? Então aqui a gente já sabe que ele não está em belting, beleza? Keep this love in a photograph. Olha o escape de ar. Made these memories for ourselves, where our eyes are never closed, hearts are never broken, time forever frozen still. Até então, não fez belting. Até então tá uma voz mais leve, tá uma voz mais soprosa, tá uma região mais grave. Agora ele vai subir para um agudo. Mas vocês vão perceber que esse agudo não soa tão potente, não tá tão explosivo. Ouçam. So you can keep me inside the pocket of your lips. Beleza. Agora vai ter uma mudança. Agora, nesse momento, vai ter uma mudança. O que vocês acham que ele fez aqui, ó? Antes de mostrar a mudança, qual técnica vocês acham que ele utilizou para cantar esse agudo aqui, ó? Agora. So you can keep me inside the pocket of your lips. Qual técnica ele utilizou para cantar isso aqui? Ele estava cantando, eu já vou mostrar a mudança. Ele estava cantando So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans. Que técnica é essa? O que ele utilizou aqui? O Ângelo mandou voz mista. Quase, Ângelo. Tá mais permissivo que a voz mista, né? So you can keep me. O que tem? Tem outra coisa aqui. Tá muito soproso, muito leve. Falsete. É um falsete. O Paulo mandou aqui speaking. Paulo, dependendo do professor que tu estudou, e eu sei que tu estudou com o Beto, né? O Beto talvez chame de speaking, tá? Mas o speaking eu diria que é mais firme um pouco que isso aqui. Aqui tá muito soproso. Então, assim, para ser speaking, deveria ser um pouquinho mais firme, tá? Mas alguns professores podem sim chamar de speaking isso aqui, beleza? Falsete tem passagem de ar. Então vamos ver agora a mudança. Agora vai mudar tudo. Ouve só como muda. Vai mudar tudo. Ouve quando ele ativa o belting. Agora. Olha a mudança, cara. Ele tava numa voz pequena. So you can keep me. E agora? Cara, olha que bizarro. Olha que bizarro isso. Half belting? Não. Aqui ele tá fazendo um belting. Um pure belting, ele tá fazendo o... Como é que é aquele que eu gosto? Cover belting, né? Tem muito corpo. Então, tipo, imagina... Vocês percebem? Olha que bacana o que o Ângelo mandou. Engraçado é que simplesmente encaixa. Encaixa, né? A gente fica, uou! Então ele fica... So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans. E do nada... Holding me close. Da onde é que veio, cara? Da onde que veio essa força? Da onde que veio essa potência? Como é que esse agudo não quebra? Como é que ele estica e não quebra e não... Nada acontece. Não vai pro falsete de novo e também não grita, fica encaixado, bonito, sabe? Isso é o belting. O belting é uma estratégia para cantar agudos potentes. Agudos com potência. É demais, né? Eu adoro o belting, sinceramente. E o belting é aquele a mais. Eu sempre falo isso. O belting é aquele a mais. Então é o momento que as pessoas te aplaudem de pé. É o momento que as pessoas viram para ver quem tá cantando. É o momento que todo mundo no The Voice, ó, bate no botão para ver quem é. O belting, ele sempre causa isso nas pessoas. Porque é uma estratégia de pessoas que querem ser ouvidas. Então se tu tem muita coisa para falar, se tu guardou essa voz durante muito tempo, pode saber que quando tu beltar vai vir um tiro. Entende? E sempre, sempre, sempre... Quem canta em belting não passa despercebido.
Não passa despercebido. Então, assim, a gente percebe agora com muita clareza, né? Quando que ele troca de um pro outro. O belting, ele aciona muita coisa. Simplesmente cria algo e aquela voz se projeta pra fora. E é engraçado, porque ao mesmo tempo que ela se projeta pra fora, que a gente ouve essa voz vindo com tudo, o cantor aqui, que é o Theo, o nome dele, ele sente também um baque lá atrás, tá? Ele sente também lá atrás. O belting é como se saísse assim, ó. Vem pra dentro e sai ao mesmo tempo. É demais. É demais, cara. O belting é demais. E depois ele segue em belting, tá? Me falem, gente. Tô vendo vocês mandando que gostaram muito aqui, que encaixa, que é demais. Me fala, deu pra entender sobre belting? Tem mais coisas? Óbvio, tem mais coisas. Mas deu pra entender mais? Deu pra entender melhor? Agora é o seguinte, Cássio, como que eu faço só pra vocês terem mais essa ideia, né? Como que a gente faz aí se eu quiser desenvolver o meu belting? Quais são os passos? Como que funciona? Que nem eu falei, no Fórmula Belting, por exemplo, tá? Que é o meu treinamento, inclusive, caso tu queira, tá disponível para matrícula. O Fórmula Belting, basicamente, tu tem 2 passos lá dentro. Se tu tiver uma voz mais tensa, mais apertada, que agarra, quando tu vai cantar isso aqui, por exemplo, tu te aperta todo, so you can keep me, e grita, inside the... Ah, tá machucando, vou parar. Se tu é essa pessoa, o que significa? Significa que tu tem muita força, tu tem força demais. A gente precisa tirar a força em excesso que tu tem e manter só força boa, só tensão boa, tá? E aí a gente vai trabalhar em cima dessa tensão boa, com exercícios de aprimoramento, com exercícios de encaixe, para que tu saiba para onde direcionar essa força que tu tem, beleza? Agora, se tu não tem força, se eu peço para te cantar com volume e tu não consegue trazer volume, tu não consegue travar, tu não consegue injetar ar, porque tem pessoas que são assim. Se tu for essa pessoa que tem uma voz leve, pequena e doce, a gente vai ter que trabalhar a tua força. Então a gente vai trabalhar exercícios de força de vibração de prega vocal, né? Ou seja, a gente vai trabalhar força fonatória, a gente vai trabalhar força de expiração, de inspiração, a gente vai trabalhar exercícios para que tu suporte mais pressão subglótica, suporte mais carga, tenha mais resistência, para que tu crie mais tônus muscular, tonifique a tua musculatura, para que quando eu peça para te fazer um tu prontamente tenha a musculatura forte o suficiente para responder isso, entende? Então a gente não quer que tu mande demais, tenha força demais, tensão demais, e nem que tu tenha de menos. No belt a gente quer equilibrar tudo, e aí tu vai ter uma voz potente, que explode nos agudos, e não vai se apertar e não vai quebrar, porque a gente equilibrou todo o sistema, tá forte o suficiente, nem mais nem menos, entende? Então é isso que a gente aprende no belting. A gente aprende esses passos, esses pontos, com treinos, né? Claro. Com treinos. Mix belting realmente existe com predominância de CT? Existe. Seria esse speaking que o Paulo mandou ali em cima. O speaking, o health belting também tem muita predominância CT. O health belting foi o que a Demi fez, tá? Health belting foi o que a Demi fez. É um belting menorzinho. Ele não é tão encorpado que nem esse aqui do Theo. O do Theo é bem encorpado, é bem grande, né? O Health Belting e o Speaking, eles são menores, porque eles têm predominância CT, tá? Na verdade, o Belting é uma voz mista, né, gente? Belting é voz mista, tá? Só que com alguns ajustes diferentes, para que soe desse jeito aqui. Então, assim, mas é uma voz mista. Então, a gente tem em questão de predominância, TA-CT, bem equilibrado, tá? Bem equilibrado. Saca? Mostra um exemplo na voz do Mike Young. Deixa eu ver. Deixa eu ver quem é este. Ah, eu já vi um vídeo dele. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver aqui, ó. Uma música. Esses anúncios. Calma aí. Deixa eu tomar uma água. Se dá pra encaixar belting, drive belting? Dá pra encaixar drive belting, sim. Inclusive pode fazer à vontade, desde que tu saiba fazer, tá? Desde que tu saiba fazer. Vamos lá, olha só.
Vamos ver o Mike, que foi uma sugestão de vocês? Não vi o show da Billie, gente. Pior que não vi. Vamos ver aqui. Eu até ia dar um exemplo pra vocês de Belting Drive, gente, só que já é 10h20 e aqui no condomínio, depois das 10 não pode ficar fazendo muito barulho, né? Então não vou gritar agora. Mas ó, gritar, né? Como que eu sei que tu tá fazendo um mix? Gente, mix, a gente pode fazer uma outra aula só sobre mix. Vocês querem? Se vocês quiserem, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar uma enquete lá nas stories depois. Vocês votem muito, tá? Porque se eu boto enquete, vocês não respondem. Tô só vendo vocês. Olha só. Vamos ver o Mike. Pera aí. Vamos ver o Mike aqui, ó. Hello, what's your name? Mike Young, And how old are you? 7. You don't make that much. But people get paid on Thursday and Friday, and they make up for it. Well, you know, success is what you make it, right? But there's no better stage, there's no better place to be than right here. Hello. Beleza, vamos lá. Alguém já ouviu? Alguém já ouviu o Mike cantando? Eu já vi um trechinho, mas eu não lembro muito bem. Eu lembro que ele tem uma voz bem bonita, mas não lembro muito bem. Vamos lá. Whoa, my love, Olha que lindo. my darling. A voz do Mike, gente, muito palato, tá? Muito palatal. Muito paladar. I hold Nossa, the fort olha. your tongue. Que lindo, mano. Esse aqui que ele tá fazendo, gente, é um soul belting, tá? É um soul belting. Uou! É um soul belting. Ele soa muito grande, né? E a gente estica ele normalmente início ou final de frase. Lonely time. And time goes by. Percebe isso, coisa linda? É um belting aqui. Não tá soando tão explosivo, eu sei, mas é um belting. Não tá soando tão explosivo, mas a gente percebe que tem corpo, tem sim potência, tá firme, é uma voz que tá firme, tem oralidade e tem um metalzinho ali. Não é tanto, porque ele tá dando muito espaço. Uou! Tá dando muito espaço, mas a gente percebe que tem muito do belting aqui. Aqui não, aqui ele escureceu demais, aqui não. O belting ele tem que ter um equilíbrio, pode estar um pouco mais escuro, mas não pode estar totalmente escuro. Se tiver muito entubada essa voz, não soa belting daí. Time can do so much. Are you still mine? Belting, 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 belting. Belting total, belting total. E olha que bacana que ele se prepara para fazer esse belting. Stay, e aí ele abre. Still mine. E aqui tem uma coisa bacana pra gente ver. Olha a boca dele como tá. Olha a boca dele como tá. A língua tá relaxada, a língua tá deitada no assoalho. A gente percebe a boca abrindo mais para baixo. Ele não abriu para cima, ele abriu para baixo. Olha, deixou cair o queixo. E percebe que ela também tá aberta lateralmente, ó. Aí tu vai dizer, Cássio, mas ele não mostrou os dentes. Basicamente não mostrou os dentes, né? Sim, e justamente por isso que o belting dele tá tão escuro. Ele não tá mostrando os dentes, ou seja, ele não tá nasalizando muito. O belting dele tá escuro por conta disso. O que traz o brilho pro belting é o nasal. Só por ele não ter mostrado os dentes, a gente já sabe que ele tá deixando esse belting muito no fundo da boca. Ele não tá trazendo muita nasalidade, entende? Por isso que não tá tão metal. Are you still mine? I need
Olha a faringe na jogada. Your love, a faringe. Fica muito macio. Speak your love to me. Da hora. Gente, o que acontece? O Mike é um cantor muito de soul, cara. Dá pra perceber que é um cantor muito de soul. E o belting que ele tá utilizando também é esse belting soul. É o soul belting. É um belting muito encorpado, muito no fundo, muito grande. Ele fica mais escuro. E ele é utilizado muito no início da frase e no final. Quando a gente sustenta, prolonga vogais. Still olha como ele fica meio palatal, meio escuro. Entende? Se eu faço stay mudou? Mine! Percebe como muda? Mais uma vez. Mine! Muda, né? Então assim, o belt ele tem isso. Ele tem categorias, ele tem subregistros. E a gente consegue chegar num resultado diferente, que ainda continua sendo belting, mas para que a gente saiba se é de fato belting ou não, a gente tem que prestar atenção no timbre desse belting, para saber se é belting mesmo, tá? Mas enfim, a gente pode conversar sobre isso uma outra hora de novo, tá? Porque é bem bacana, tem muita coisa para aprender, como sempre, por isso que a gente cria treinamentos. Porque tem que colocar aula por aula, porque aí em várias aulas explicando ponto por ponto a gente aprende, tá? Cara, surreal, seu método dá pra entender muito claro. Coisa boa, Ângelo. É a minha ideia. Vocês sabem que eu tava pensando em complicar muitas coisas, mas como a gente quer cantar, a gente não tem que complicar, sabe? Tem que tentar fazer as coisas de uma forma mais prática para que a pessoa já consiga entender. Muito importante, tem que entender, né, o embasamento, tem que saber o que está fazendo, mas tem que partir para fazer, entende? Não adianta querer complicar muito, dizer muita questão técnica, fisiológica, coisa e tal. Chega na hora de fazer, a gente faz mais ou menos meia boca. Não adianta, né? Então, assim, para nós cantores, eu sou professor, mas também sou cantor, e eu digo para ti que não é professor, mas quer cantar, tu tem que se preocupar em questões práticas. Travou, né? Travou porque o meu celular apareceu o sinal de bateria. Tem que se preocupar em quais exercícios fazer, se preocupar em ter um acompanhamento, se preocupar em entrar num treinamento que tu tenha um passo a passo, entende? Porque imagina, aqui tu conseguiu aprender muita coisa, tenho certeza, tu aprendeu muita coisa clareou pra ti, só que agora tu fica o quê? Tu quer fazer, tu quer treinar, e pra treinar tu precisa de um monte de exercício, entende? Precisa de um monte de exercício, eles têm a ordem certa pra ser feita, eles têm a forma certa pra ser feita, então assim, a gente precisa investir nisso, pra que a gente aprenda da forma correta e no menor tempo possível, sabe? Mas é isso. Aulão sobre belting, hein? Olha só, notícia boa. Essa aula, ela vai ficar disponível tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, tá bom? Então eu vou criar uma playlist no canal e vai ter as nossas lives aqui de sábado, nossas mentorias disponíveis. Tá bom, gente? Coisa importante pra vocês, recado importante, tá? Caso você queira e quando você queira se matricular em algum dos meus treinamentos, lembre que tu ganha direito a participar comigo dessas mentorias aqui. Então tu pode entrar ao vivo comigo, solicitar aqui para participar, entra ao vivo comigo e tirar tuas dúvidas. Então, por exemplo, se tu tá no treinamento de belting e tu tá com alguma dúvida de belting, tu pode fazer o quê? Vamos dizer, tu entrou amanhã no treinamento. Semana que vem na mentoria, tu pode entrar aqui na live, solicitar para participar comigo e tirar tua dúvida comigo. Cássio, eu não tô sabendo se esse exercício está certo, eu não sei se falta eu ajustar alguma coisa, tu vai cantar, eu vou te ouvir e vou te ajudar, entende? Então, se tu é meu aluno, se tu se tornar meu aluno do SOS, do TAV ou do belting, tu tem esse direito de participar das lives, tá bom? Eu quero fazer mais lives, inclusive. Então, é isso. É importante lembrar que tem esse benefício bem bacana aí. Sem demagogia, eu venho mais lives... Peraí, saiu aqui. Eu venho mais lives no YouTube e parece que conheço todas as técnicas, só que nem é como você ensina. Parabéns por isso. Estou amando a live. Beleza. Bom, gente, vamos encerrar então a nossa live, tá? A gente falou bastante sobre belting, então basicamente esse foi o nosso tema da live, né? Então assim, essa live vai estar disponível para vocês no YouTube amanhã, tá bom? Então é isso. E aqui no Instagram já vai estar disponível agora para vocês, beleza? Então aulão sobre belting. E é isso. Vejo vocês na nossa próxima live.
Até mais. Beijo, beijo, beijo. Se tiverem alguma dúvida, podem me mandar no direct aqui também.